Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia fascinante do psicanalista Jacques Lacan. Uma ideia que talvez ajude a gente a entender por que, vira e mexe, parece que nós mesmos nos sabotamos, sabe? Fazendo exatamente o contrário daquilo que a gente diz que quer. Vamos começar com uma pergunta que com certeza todo mundo já se fez alguma vez na vida. Por que, por que a gente faz coisas que nem nós mesmos entendemos? Aquelas atitudes que depois a gente olha e pensa, não faz o menor sentido. Ou então, essa situação aqui. Quem nunca passou por isso? A gente faz uma promessa com toda a intenção do mundo de cumprir, mas na hora H, parece que alguma coisa trava e a gente simplesmente não consegue ir em frente. O que é que está por trás desse conflito? E aqui, talvez o paradoxo mais maluco de todos. Por que a gente foge de coisas que a gente sabe que fariam bem e ao mesmo tempo parece que tem um imã nos puxando para situações ou pessoas que lá no fundo a gente já sabe que vão trazer sofrimento? Pois é, a resposta que Lacan nos dá começa com um jeito totalmente novo de pensar o que é o inconsciente. Para a gente entender a lógica dele, a primeira coisa é deixar de lado aquela ideia comum do inconsciente como se fosse um porão escuro, sabe? Um depósito de memórias e desejos reprimidos. Para Lacan, a coisa é bem diferente. O inconsciente não é um lugar, mas sim um sistema, um processo superativo que funciona com regras próprias, quase como se fosse uma linguagem, uma que a gente não fala conscientemente. E aí vem o pulo do gato. Se ele funciona como uma linguagem, isso quer dizer que ele tem intenções. Ele tem uma agenda própria. E o ponto mais importante é que essa agenda do inconsciente, muitas vezes, não está nem aí para a nossa felicidade ou para os nossos planos conscientes. E o que ele quer, afinal? Basicamente, três coisas. Primeiro, repetir padrões, mesmo os dolorosos, simplesmente porque eles são familiares, são conhecidos. Segundo, ele quer sustentar um tipo bem específico de satisfação, que Lacan chama de gozo. É um prazer que a gente encontra bem ali no limite com a dor e que nos deixa presos. E terceiro, o inconsciente luta para manter a sua própria história, a sua narrativa, fazendo com que ela tenha uma lógica interna, mesmo que essa lógica nos prejudique. Tá, eu sei que tudo isso pode parecer meio abstrato. Então vamos ver como essa tal agenda do inconsciente se manifesta na prática, no nosso dia a dia, com alguns exemplos que talvez soem bem familiares. Pensa naquela pessoa que está quase lá, sabe? Prestes a conseguir a promoção dos sonhos, a realizar um grande projeto. E, de repente, do nada, ela faz alguma coisa que põe tudo a perder. Pela ótica de Lacan, isso vai muito além do medo do sucesso. Na verdade, é uma espécie de lealdade inconsciente a um papel antigo que aquela pessoa sempre ocupou. Talvez o papel da pessoa que nunca consegue ou que não é boa o suficiente. O inconsciente, veja só, prefere a segurança desse roteiro conhecido ao risco de uma história totalmente nova. E esse padrão aqui, então? A pessoa que jura de pés juntos que dessa vez vai ser diferente. Mas quando a gente vê, ela tá de novo num relacionamento que é uma cópia do anterior, repetindo os mesmíssimos problemas. Aqui o que está em jogo não é uma busca pela felicidade, não. É uma tentativa desesperada de resolver uma pendência lá do passado. O inconsciente recria aquela dinâmica dolorosa na esperança de que, dessa vez, o final seja diferente, como se quisesse consertar uma perda lá de trás. Agora, um exemplo que, nossa, atire a primeira pedra quem nunca passou por isso. Deixar aquela tarefa super importante para depois, mesmo sabendo que as consequências vão ser ruins. A procrastinação é o exemplo perfeito do tal do gozo. É aquela satisfação imediata de evitar um desconforto agora. O inconsciente se apega a esse alívio momentâneo, mesmo que isso signifique um problema muito maior lá na frente. Ok, mas de onde vêm esses roteiros que o inconsciente insiste tanto em seguir? A resposta de Lacan nos leva para fora, para as nossas primeiras e mais importantes relações. Esse conceito aqui é central para tudo. Quando a gente nasce, a gente não tem a menor ideia do que querer. A gente aprende a desejar aquilo que a gente imagina que os outros, pais, família, cuidadores, desejam de nós. Nosso primeiro senso de quem eu sou é construído para a gente se encaixar na história deles. Isso ajuda a explicar por que mudar é tão, mas tão difícil. O que muitas vezes a gente chama de minha personalidade ou de livre-arbítrio, na verdade é uma fidelidade profunda a esse roteiro original que foi moldado pelo desejo do outro. E o inconsciente atua como um guardião desse script. Bom,
Se esse cenário todo parece um pouco desanimador, como se a gente fosse prisioneiro de um roteiro antigo, calma, porque existe um ponto de virada. E o segredo não é lutar contra o inconsciente, mas sim começar a entendê-lo como algo que está, na verdade, tentando se comunicar. Todos esses padrões de autossabotagem, os relacionamentos ruins, a procrastinação, eles não são falhas de caráter, são mensagens. São a única forma que o inconsciente encontra para se fazer ouvir, para sinalizar que tem alguma coisa ali que precisa da nossa atenção. Então, como é que a gente pode começar a reescrever esse roteiro? O caminho é pela linguagem. Primeiro passo, falar. Colocar em palavras aquilo que antes era só um sentimento vago, uma angústia. Segundo, nomear. Transformar uma ansiedade estranha em medo de não ser suficiente, por exemplo. Dar nome ao boi. E terceiro, escutar. Olhar para a repetição e se perguntar: o que isso está tentando me dizer? Qual é a mensagem aqui? E aqui está o coração da coisa toda. No momento em que a gente consegue traduzir os sintomas e as repetições em palavras, a energia que antes alimentava esses padrões fica livre. O desejo que estava preso naquele roteiro antigo finalmente ganha a chance de se transformar. Ao dar voz ao inconsciente, a gente não o silencia. Pelo contrário, a gente o integra à nossa história. E é só a partir daí que se torna possível escolher um caminho diferente, construir um desejo que não seja só uma repetição do passado, mas algo que seja de verdade nosso. A pergunta, no fim das contas, não é só o que o inconsciente quer, mas sim o que ele está tentando nos dizer.